You know, it's more than I expected at first. I mean, I never thought I would have more than 1,000 subscribers. Olá pessoal, muitas vezes as pessoas estudam inglês no Brasil e tiram 10 no inglês no colegial, na escola de inglês e se dão muito bem com o inglês no Brasil, mas quando elas vão para um país de língua inglesa, elas mal conseguem se comunicar. Eu já vi muitas histórias como essa e também já ouvi falar de muitas histórias como essa e já também me fizeram muitas perguntas aqui no canal sobre o porquê que isso acontece. E é disso que nós vamos falar nesse vídeo, não somente porquê que isso acontece, mas também como saber se isso pode acontecer com você e também como evitar que isso aconteça, né? Como que você tem uma boa noção, uma noção realista de como está o seu inglês realmente. Bem, primeiro, por que que isso acontece? E a resposta que eu vou dar aqui é simples, muitas pessoas sabem, mas muitas talvez não se dão conta. Bem, em primeiro lugar, muitas pessoas estão sinceramente enganadas a respeito do nível de inglês delas. Elas acham que o inglês delas está aqui em cima, quando na verdade não é tudo isso ainda. Elas estão aprendendo, estão no ótimo caminho, mas elas têm essa falsa sensação de dominar o inglês, o que é muito fácil de acontecer no Brasil. E por que que isso acontece? Porque no Brasil, tirar 10 em inglês não necessariamente reflete conhecimento, domínio, entendimento da língua inglesa. Tirar 10 em inglês no Brasil, no colégio ou na escola de inglês, muitas vezes reflete a capacidade de completar um joguinho em inglês, de completar frases, de colocar a palavra que está faltando, de demonstrar conhecimento sobre alguns aspectos da gramática do inglês, se você sabe diferenciar entre o simple past e o present perfect. Por exemplo, você já pode tirar um 10 sem necessariamente entender quando alguém usa isso, qual a diferença entre um e outro, e também saber se expressar com isso, usando isso automaticamente numa linguagem. É muito diferente, existe um abismo enorme entre completar esse joguinho em uma sala de aula e tirar 10 e realmente saber se comunicar, se expressar, entender o inglês em um ambiente de língua inglesa. Bem, esse é um dos motivos. Então a pessoa tira 10, fica muito feliz, e isso é bom, a pessoa está aprendendo. O que ela fez ali, ela demonstrou conhecimento do inglês, da gramática, da escrita, enfim, isso é muito bom, está no caminho certo. Mas muitas vezes, por que que a pessoa tem falsa sensação de saber inglês? É porque no Brasil, como eu já falei 1000 vezes e repito, no Brasil saber inglês é uma coisa chique. Não é que nem na Holanda ou na Suécia, onde é que nem saber ler e escrever no Brasil, todo mundo sabe. Então, a pessoa que sabe um pouco mais, que está aprendendo, já chegou ali num nível quase intermediário, já está escrevendo, entendendo um pouquinho, ela pode estar muito acima da média ali no grupo social dela, no trabalho, na faculdade talvez, entre os familiares. Então todo mundo já fala, nossa, o fulano manja muito de inglês, sabe tudo, traduziu o jogo, traduziu o filme, entendeu isso, não sei o que, ele pronunciou corretamente o nome desse jogo e tal. Então você já tem aquela sensação assim de, pô, nossa, eu tô manjando no inglês. Mas muito cuidado com isso, porque é aquela velha história do homem de um olho só que é tratado como rei na terra dos cegos. E eu repito, a pessoa que está nessa situação, ela pode não estar fazendo isso por maldade, não é isso. Muitas vezes, que nem eu falei, repito, a pessoa está sinceramente enganada, meio que iludida ali a respeito do domínio que ela tem da língua inglesa. E aí, quando ela vai para o Canadá, ou para os Estados Unidos, ou para a Austrália, ela vê que, putz, eu me sinto até analfabeto às vezes. Já vi pessoas se referindo a elas mesmas dessa forma, falou, pô, eu vim aqui e me senti analfabeto, e lá no Brasil eu tirava notas boas em inglês. Por que que isso acontece? Então é isso, pessoal. Saber inglês, se expressar, entender, falar inglês é muito, muito mais do que saber completar lições, joguinhos em inglês, ou saber algumas coisas da gramática, ou entender um áudio que foi desenvolvido ali especialmente para pessoas que não falam inglês, como é o caso da sua apostila de inglês. Isso é bom, está no caminho certo, mas não se deixe iludir. Bem, e outra coisa também que eu já mencionei no meu vídeo é compreendendo o inglês falado, né? Uma pergunta muito comum que as pessoas fazem. Quando eu leio, eu entendo, mas quando eu ouço, eu não entendo, né? O meu inglês, a minha compreensão do inglês falado deixa muito a desejar. Eu respondi isso nesse vídeo, fiz um vídeo todo dedicado a esse tema, que é uma pergunta muito comum para quem estuda o inglês. E a resposta simples aqui, resumida, é que vocês já sabem, mas eu vou falar aqui que a diferença
entre o inglês escrito e o inglês falado é uma coisa assim, é uma diferença abismal, é enorme. Né? E não é que nem o português, o estrangeiro que aprende a falar português, ele pode enfrentar dificuldades na conjugação verbal, que é muito difícil, outras coisas, mas pelo menos no português o A é sempre A, quando tem A e I é sempre AI, quando tem O e U é sempre O, as vogais elas têm sempre o mesmo som, é uma língua bem fonética. Poucas exceções, às vezes no uso do X, ou às vezes no uso do S, que se pronuncia que nem Z, são poucas exceções, mas o português é uma língua assim bem fonética, então a pessoa sai com aquela mentalidade, né, a pessoa que só fala uma língua só e pensa, tem essa expectativa de que o inglês vai funcionar da mesma maneira, né, quando ela vê esses encontros, encontros de vogais em inglês, ela tem essa expectativa de que vai ser pronunciado dessa maneira, né, o exemplo clássico, né, a pessoa vê o deve falar country, aí o cara fala country, aí a pessoa não entende, ou então quando ela fala, ela não é entendida. Dominar uma língua é dominar tudo isso, e principalmente aqui falar e ouvir, é o principal ali na língua. E muitas vezes você é muito forte em um desses módulos e muito fraco no outro. Nem sempre as pessoas se desenvolvem igualmente nisso, é muito difícil acontecer, mas muitas vezes as pessoas se desenvolvem mais na escrita e também na leitura, o que é mais fácil, e não se desenvolvem tanto na compreensão e na fala, que são mais difíceis, né? Isso, falar e ouvir é muito mais do que decorar vocabulário. Você pode ter uma memória excelente, decorar com facilidade as palavras em inglês, mas colocar essas palavras na ordem certa, né? Saber pensar em inglês e automatizar as estruturas do inglês e saber se expressar usando a forma certa do inglês, isso é muito mais do que um exercício de memorização, é muito mais complexo que isso e leva tempo também. Eu já falei nesse vídeo, né, como pensar em inglês, como que você automatiza essas estruturas do inglês, porque é muito mais que vocabulário. Se eu tirar metade do seu vocabulário em português, você ainda vai falar português fluentemente. E também, se eu colocar na sua cabeça lá, todo o dicionário da língua inglesa, você pode ainda não saber falar inglês, você vai até não entender muitas vezes, você pode não necessariamente entender que essa combinação de palavras no inglês não existe, nunca vai ocorrer. Então, para saber disso é muito mais que memória. Certo, agora como você vai saber se isso vai acontecer com você e como evitar também? Bem, você pode fazer um teste de nivelamento, o que muitas escolas oferecem de graça. Existem muitos testes online. Tem o teste oficial e mais universalmente aceito internacionalmente por universidades e autoridades imigratórias. São esses dois testes aqui, o IELTS, né? Mas ele também custa dinheiro. Então é uma coisa que você faz assim, tipo, quero saber como está meu inglês. Não, você faz quando você vai para alguma universidade que exige que você tenha esse teste. Então, se você vai migrar para um país de língua inglesa e eles exigem que você tenha isso, né? Não é só chegar para eles e falar que fala inglês, eles acreditam. Não, tem que mostrar um teste oficial e eles que são as autoridades mundiais da língua inglesa. Agora, você não precisa fazer tudo isso, né? Você pode fazer um teste de nivelamento, que nem eu falei, ou então vou deixar aqui outros vídeos, né, do inglês sendo usado em diferentes situações, né? Assiste essa palestra aqui em inglês e responda para você mesmo. Você entendeu o que foi falado ali? Nesse outro vídeo aqui no escritório, no ambiente de trabalho, né? Então você teria condições de interagir ali, de entender o que está sendo falado. Então nesse outro vídeo aqui, de pessoas conversando usando uma linguagem coloquial, você consegue entender, você conseguiria responder e conversar com eles. E não estou falando de falar perfeito, impecavelmente, não é isso. Né? É você saber se comunicar ali. Pode ser um pouquinho mais devagar que o inglês fluente, mas se você teria condições. E responda isso para você mesmo, para você ter uma noção. Porque não caia nessa armadilha, né, do homem de um olho só que é tratado como rei na terra dos cegos. No Brasil, né, quase as pessoas assim não dão muito valor para o inglês, então quem fala um pouquinho mais já é colocado no pedestal. Né? Eu mesmo, quando eu atendia o celular, falava inglês no metrô em São Paulo, as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um alienígena, né? Eu me sentia desconfortável, né? Então, cuidado. E além disso também eu vou deixar aí na descrição do vídeo mais algumas dicas para vocês. E para terminar esse vídeo, eu vou terminar com uma história que aconteceu comigo quando eu estava no Brasil, no ensino médio,
aprendendo inglês sozinho, porque eu não fazia curso, como eu já falei em outros vídeos, eu não tinha dinheiro, então tentei aprender sozinho. Eu tinha 17 anos, estava lá na escola, e a professora chegou lá no primeiro dia de aula para ensinar inglês e perguntou para os alunos o que eles gostariam de aprender em inglês, se querem aprender as cores, ou o nome de animais, ou meses do ano, enfim. Escreva num pedaço de papel que eu passo para recolher. A professora passou, recolheu, e eu, em vez de escrever uma coisinha simples, eu escrevi algumas frases, um textinho pequeno, em inglês, e falei, né, professora, gostaria de conversar com a senhora para praticar o inglês falado, que eu acho muito difícil, estou estudando, quero muito aprender, blá blá blá. E a professora viu e ela gostou muito, ela veio, conversou comigo, nós conversamos em inglês, falei devagar, cometi erros, mas estava me esforçando para aprender mais, e a professora gostou muito, ela até ficou impressionada. Mas ela ficou impressionada não porque eu estava indo muito bem, né? Mas sim porque eu estava em um lugar, eu era o homem de um olho só, que era visto como rei na terra dos cegos. Eu estava em um lugar que ninguém sabia inglês, que ela chegou ali na sala e a atitude das pessoas era: pô, vai ensinar inglês, tá tirando aí, mano. Era essa a atitude dos alunos, ninguém queria aprender. E eu era um dos poucos, não o único, mas era um dos poucos que se importava, que valorizava o trabalho do professor e que queria realmente aprender. Então naquela noite eu fui pra casa, não fui pensar, pô, já tô fera no inglês, eu sou o cara, não. Eu fui lá e pensei, pô, acho que eu tô no caminho certo, a professora me elogiou e tal, vou pra casa e vou estudar mais ainda para ficar melhor ainda no inglês. Mas finalizando a história, se isso acontecesse na Holanda, né, a professora ia ter talvez uma reação bem diferente. Em vez de ficar impressionada, talvez ela ficaria decepcionada comigo e falaria, pô, você tem 17 anos e ainda fala inglês ruim desse jeito, escreve aqui, eu cometi um erro na escrita, ainda tá falando muito devagar ainda. Pô, todo mundo na sua idade já fala inglês fluente, toma vergonha na cara, você vai repetir de ano. É engraçado, mas talvez seria essa a atitude da professora. Mas, como eu disse, eu estava ciente disso na época, né? Eu não queria ser o homem de um olho só, que é tratado como rei na terra dos cegos. E também você não cai nessa armadilha e não seja, né, o homem de um olho só na terra dos cegos, que é rei. Né? Então tenha metas de ir além e realmente aprender, não apenas tirar 10 em um joguinho de inglês, mas de realmente falar o inglês fluentemente. Então é isso, muito obrigado, sei que eu falei demais, como quase sempre, mas então é isso e até a próxima.